Gênesis capítulo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus a luz que isso era bom, e Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã, e o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam do firmamento das águas que estava acima do firmamento, e assim foi. E Deus chamou o firmamento céu, e houve a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas sobre o céu em um lugar, e apareça a terra seca, e assim foi. E chamou Deus a terra seca, terra, e ao juntar das águas, ele chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: produza a terra a relva, e a erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E houve a tarde e a manhã, o terceiro dia, e disse Deus: haja luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite, e que sejam por sinal, e para estações, e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim foi, e fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. E ele também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. E houve a tarde e a manhã o quarto dia. E disse Deus: produza as águas abundantes criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra nos vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias e todas criaturas viventes que se movem, que as águas produzam abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve a tarde e a manhã o quinto dia. E disse Deus: produza a terra criaturas viventes, segundo as suas espécies, gado e seres rastejantes, e animais da terra, segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra, segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. Deus viu que isto era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todas as coisas que rasteja sobre a terra. E assim criou o homem em sua própria imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, e ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos, multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todas as coisas viventes que se movam sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e de toda árvore
na qual está no fruto de uma árvore que produz semente para vós, será para alimento, e todo o animal da terra, e toda a ave do céu, e cada coisa que rasteja sobre a terra, em que a vida eu tenho dado toda a erva verde para alimentar. E assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e amanhã o sexto dia. E não se esqueça, aqui embaixo eu deixei alguns links para você de cursos, bíblias. Aproveite. Que Deus abençoe. Até a próxima. Oração. Compartilhe com seus amigos.